Louvado seja Deus, uma boa tarde, que Deus abençoe, né? Agora ali no relógio são 5 horas e 12 minutinhos, né, da tarde. Deus vos abençoe, irmão. Agora estamos aqui no estudo, não é verdade? Paramos lá atrás, foi em Gênesis 6, que ainda está parado lá ainda, mas que não deu, eu vou chegar lá. Nós vamos vindo acompanhando, falando do gênero humano. Mas no momento Deus estava ali atrás trabalhando, né? Que é a igreja aqui na frente, eu moro ali atrás. Eminax Prau, né, aqui em Sargento Roncalli, distrito de Belford Roxo. Deus seja louvado por isso, Deus seja engrandecido. A intenção minha para com vocês é a mesma intenção de Deus. Jesus também disse para ir fazer discípulos. Jesus disse crescer na graça, crescer no conhecimento. Aleluia, né? Louvado seja Deus, aonde eu não posso chegar, mas eu acredito que a mensagem de Deus aos colaboradores que vão compartilhando, seja por WhatsApp, seja também Eminax para quem tem Instagram, Facebook, na verdade instalado nos seus smartphones, que me ajude, por favor, porque isso não é meu, é de Deus. Eminax para essas 31º ano que eu tenho com Cristo e vou aprendendo a cada dia, né? E vamos chegando aonde Deus quer. Então vamos aprender nessa tarde, uma boa tarde de salvação para todos, né? A todos meus irmãos, a todos os programadores, sejam abençoados. Eminax pro aprobidal, a Deus seja engrandecido na minha e na sua vida. Vamos aprender hoje o que significado de revestimento, irmão. Revestimento de poder, porque as pessoas muitas vezes elas querem, de uma certa forma, levar o evangelho, mas talvez, eu acredito, por falta de conhecimento, não é verdade, né? Errais, Jesus disse, por não conhecer nem o meu poder e nem, não é verdade, a minha palavra. Então, eu acredito que muitos, por falta de conhecimento, têm caído muito, vai, depois volta, se desviam, se enfraquece, porque é como, na verdade, o corredor de um atleta. Eu estou fazendo a introdução para entrar aqui para você entender. Na verdade, um corredor de um atleta, um lutador de boxe, ou qualquer atividade, seja ela de empresa para trabalhar, um engenheiro, um doutor, um advogado, que for. Então, eles vão se preparar, quando não é fisicamente também, mas também psicologicamente, para poder passar nos testes, para poder fazer a sua faculdade e chegar à meta com que todos assim predestinaram, né? Louvado seja Deus por isso. Então, também no mundo espiritual, mais ainda, porque tem que ser psicológico e tem que ser uma área espiritual muito preparada, reservada em Cristo, porque Jesus falou que sem mim nada podereis fazer, e tem que ser algo definido. Então, a primeira definição abaixo de Deus é sua. Então, você tem que definir como é que você vai estar na presença de Deus, porque Ele chamou, nomeou para dar fruto e o vosso fruto permanecer. Então, aleluia, todos são chamados aos processos, aos desertos no mundo espiritual, que naqueles tempos era deserto mesmo, também tinha um lado espiritual, para ser preparado. Por exemplo, Jesus foi chamado, na verdade, como homem ele foi conduzido ao Pai, Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo maligno, né, ao deserto. E Jesus venceu. A tentação dele não era prostituição, não era a fraqueza, na verdade, de bebedice, ou chocarrice, ou idolatria, ou ídolos, ou vício, ou qualquer outra coisa que o mundo, quando nós estávamos presos nele, poderíamos ter alguma fraqueza. A dele era natural, simplesmente era comida, que naqueles tempos era muito favorecido ao pão e à água. Então, aquelas pedras do deserto, que, por exemplo, ele estava passando, daria uma semelhança como pão para ele. E ali o maligno, não é verdade, Eminax Prau, tentando ele para poder ele ali, de certa forma ali, lembrando ele do pão, para trazer mais a tentação da sua carne, que está jejuando 40 dias e 40 noites em espírito, que o Pai deu essa graça, porque homem nenhum consegue chegar a isso, nem tente fazer. Se Deus te convidar, como convidou também Moisés, faça, mas se não for, não tente não, que vai dar ruim. Até o judeu lá sabe que até em 3 dias o pessoal poderia até ressuscitar, o que poderia estar num trânsito, né? Mas no quarto ficaria ruim. Imagine, não é verdade? Imagine 40 dias, aí que deu ruim mesmo, né? Então não faça, se Deus não lhe convidar, não te aconselha isso. Então, para a glória e honra de Jesus Cristo, aleluia, se Deus passou
e ali com o pai, e na fraqueza dele, voltando a falar, era a comida, na verdade era o pão e a água, e ele passou, porque ele entendeu, ele nos dá uma aula para nós entendermos que em tudo devemos confiar assim no Pai, porque ele entendeu que foi o Pai que conduziu, não ele que foi, não é verdade? Então ele entendeu que ele está na mão do Pai, então o Pai tem a certeza e a convicção, não é verdade, o que vai fazer com o filho. O filho é a mesma coisa com o pai, como diz ali em Mateus, não é verdade, 11, do 25 ao 30, há um trecho que diz lá que Pai, graça te dou, né? Porque assim como eu estou em ti, tu está em mim. Só um trecho que tem mais coisa ali escrito. Então, quer dizer, ele tinha essa convicção, então ele nos dá uma aula ali de confiar em Deus, mesmo que sua carne está aparecendo, mesmo que ele esteja em lugar escasso, né? Ele sabe que existe um céu, ele sabe que a vida que ele estava naquele corpo aqui era momentânea. Se fosse o caso, que não era, que ele tinha uma missão dele morrer ali, ele voltaria para os céus, estava tudo certo, está em casa de novo, se fosse o caso que não era. Eminax Pro, então ele nos dá essa aula para entender, como o diabo disse, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí ele disse, né? Quer dizer, trazer presunção, quer dizer, autossuficiente, de poder, que não precisa de conselheiro, que todos no passado tinham, para poder tomar a definição de palavra assim como queira o que deseja, como está escrito que Salomão diz, o que ele tentou fazer, ele o fez. E aí, meus irmãos, Jesus não fez isso. Jesus disse, mas também está escrito que né, nem só do pão virá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se caso ele morresse, ele morria nos braços do Pai, ele foi levado para o Pai. Então, por isso que ele disse que, né, os filhos, a raposa tem seus covis, né,